Olá pessoal, hoje iremos estudar o passado dos verbos em inglês. Observe que os verbos em inglês são classificados em três formas. Nós temos os verbos regulares, nós temos os verbos irregulares e temos os verbos anômalos. Como você vê, os verbos anômalos na realidade são os verbos modais que iremos estudar mais tarde. No momento iremos estudar os verbos regulares e os verbos irregulares. Os verbos regulares para fazer o passado, basta acrescentar o sufixo ed ao verbo e teremos o verbo no passado. Observe o seguinte, verbo mais ed. Então, como ficaria isso na sentença? Observe a sentença abaixo. Você diz I work. Quando você diz I work, você está dizendo eu trabalho. Então, como seria o passado de eu trabalho em inglês? Simples. Basta acrescentar a partícula ed, como você vê, e um complemento. Então você tem I worked yesterday. I worked yesterday. O som é o som de T. Isso porque o verbo termina com o som de K. Vamos por outro exemplo. Você tem o verbo talk. O verbo talk é o verbo conversar, o verbo falar. I talk. Eu falo, né? O passado seria, observe, I talk, é o presente. O passado seria I talked. Mais uma vez o verbo termina em K, então a pronúncia é T. Então você tem I talked to you. Complemento to you, right? Eu falei com você, I talked to you. Mas se o verbo terminar em E, bem, quando o verbo terminar em E, basta acrescentar a partícula D. Ou seja, basta acrescentar a letra D. Então você tem I hate. O verbo detestar. Eu detesto. I hate. O passado fica I hated. I hated. Isto porque o verbo termina com o som de T. Você pronuncia como for id. Id. I hated. I hated you. Eu detestei você. Simples, não é? Agora vamos trabalhar um pouco os verbos irregulares. Na realidade, os verbos regulares, o próprio nome já diz, ele muda toda a estrutura. Apesar de que alguns verbos não mudam essa estrutura. Na realidade, o que devemos fazer é conhecer alguns verbos usados corriqueiramente. Ou seja, conhecer o passado de alguns verbos usados corriqueiramente. Então, escolhemos o verbo ir, por exemplo, que é o verbo go. O passado de go é went. Então, você diz I go, eu vou. Passado, I went. Note que a sentença aí está incompleta. Falta o complemento. Você pode dizer I went to the beach yesterday. O nosso outro verbo é o verbo see. É o verbo ver. O verbo ver, o passado é saw. Então, I see you. Eu vejo você. O passado é I saw you. Mais uma vez, podemos acrescentar um complemento. Por exemplo, I saw you yesterday. Eu vi você ontem. I saw you last night. Eu vi você a noite passada. Simples, não é? Agora é só praticar e repetir quantas vezes necessário